Fala galera, tudo beleza? Agora a gente vai para a nossa 7ª videoaula. A gente nas aulas 4, 5 e 6 falou sobre calor. Calor que é a energia que flui, que passa devido à diferença de temperatura. Única condição existente. Vimos os efeitos do calor na nossa aula de número 5, na 4 a gente definiu o calor. Nos efeitos do calor, a gente viu que ele pode provocar a variação de temperatura dos corpos que trocam calor e também pode provocar a mudança de estado físico, que ocorre com temperatura constante para uma substância pura, se a pressão está bem definida. Aí na nossa aula 6 a gente trabalhou com alguns detalhes, curva de aquecimento, resfriamento. Então a gente sabe o que é calor, a gente sabe os efeitos da troca de calor e as relações matemáticas, o que macete e o que é mal. Agora a gente vai falar como é que o calor passa, como é que essa energia flui de um corpo para o outro quando existe a diferença de temperatura. Então nós temos 3 opções e vamos tentar ser bem diretos na hora de definir essas 3 opções. Aí na aula 8 a gente vai falar sobre aplicações práticas, sobre consequências aí no cotidiano. Então vamos lá, as 3 formas de propagação do calor. A primeira forma de propagação do calor que a gente estuda é a propagação do calor por condução. Como o próprio nome diz, é como se a energia estivesse sendo conduzida, um a um. Essa condução ela ocorre átomo a átomo, molécula a molécula, devido à agitação dessas moléculas. O corpo, quando recebe calor, a energia entra em um determinado lugar e esses átomos que recebem essa energia, com mais energia, eles se agitam mais. Ao se agitarem mais, eles de certa forma colidem com os átomos nas proximidades e acabam transferindo essa energia para os átomos que estão próximos a ele. Então a gente pode dizer que o calor, por condução, ele passa átomo a átomo, ele passa molécula a molécula. Se o processo ocorre átomo a átomo, molécula a molécula, ele pode ocorrer num sólido, porque lá tem átomos, pode ocorrer num líquido, pode ocorrer num gás. Só não pode acontecer no vácuo. É a única possibilidade de não ter condução. Não existe material, matéria com átomos que seja isolante. O que existe é matéria mal condutora, que demora para conduzir o calor. Pode ocorrer no sólido, no líquido e no gás. No entanto, no sólido, como os átomos estão mais presos, essa condução vai ser mais eficiente, ela vai ser mais rápida, principalmente se esse sólido for um bom condutor. Então ela é mais eficiente nos sólidos bons condutores. Bons condutores são aqueles mais rápidos na hora de conduzir o calor. Esses bons condutores, eles aumentam a nossa sensação de quente e frio. A sensação de quente se deve ao fato da gente receber energia. Um bom condutor rapidamente transfere energia para nós. Ele nos parece mais quente quando está quente, quando tem uma temperatura maior que a nossa. E também, o bom condutor ele é rápido para tirar a energia da gente. Ele vai parecer mais frio quando a temperatura dele for menor do que a nossa, em comparação com os maus condutores. Quando se trata da condução do calor, existe a lei, a equação de Fourier, que nos dá o fluxo de calor através de um condutor. Esse fluxo de calor depende da condutividade, que aqui está indicado pela letra K, da área pela qual o calor está passando, da diferença de temperatura entre os extremos e da distância entre esses extremos. No entanto, na maioria das provas, quando é comentada, quando é cobrada a lei de Fourier para um condutor, ele fornece a equação ou ele quer que tu entenda que quanto melhor for o condutor, mais rápido a energia vai passar, a rapidez com que ela passa é o fluxo. Quanto maior for a área de passagem, mais rápido a energia vai passar. Quanto maior a diferença de temperatura entre as fontes, a que recebe e a que cede calor, mais rápido a energia vai passar. E se a distância entre as fontes que cede e recebe for muito grande, aí vai demorar para essa passagem acontecer. Então, mais é a compreensão do que a própria forma. Segunda possibilidade, lembrar, hein? Condução só não ocorre no vácuo. É melhor nos sólidos, bons condutores, mas ela pode ocorrer em líquidos e gases. Segunda possibilidade, convecção. A convecção
é um deslocamento de fluidos. Isso já deixa claro que só pode acontecer em líquidos e gases, nos fluidos. Então não vai ter convecção num sólido e também não vai ter convecção no vácuo. Por que ocorre esse deslocamento de fluidos? Devido à diferença de densidade. Densidade, massa específica, é um indicador de massa específica, é dada por massa sobre o volume. Então vamos pensar e vamos voltar lá na nossa aula de número 2. Quando eu aumento a temperatura de uma substância, as moléculas se agitam mais, elas se afastam. Eu tenho um aumento de volume, a dilatação. Esse aumento de volume provoca uma diminuição de densidade. Então o fluido que é aquecido, que fica quente, por ser menos denso, ele sobe. O contrário é verdadeiro. Se eu diminuo a temperatura, as moléculas se agitam menos, vai diminuir o volume, elas vão se aproximar. Essa diminuição de volume aumenta a densidade. Por ser mais denso, o fluido frio tende a descer. Então, quando eu penso em convecção, eu penso em um fluido onde aquele que está quente sobe, aquele que está frio desce. Muitas aplicações cotidianas que vão ser aí colocadas para vocês na nossa aula de número 8. Só ocorre em líquidos e gases. O quente sobe, o frio desce. Por convecção, se eu quero aquecer alguma coisa, eu tenho que colocar a fonte quente embaixo, porque o quente tende a subir e entrar em contato com aquilo que precisa ser aquecido. Se eu quero refrigerar alguma coisa, eu vou colocar essa fonte fria em cima, porque o frio tende a descer e vai refrigerar aquilo que eu preciso. Convecção, somente em líquidos e gases, quente sobe, frio desce. A causa desse movimento, desse deslocamento, é a diferença de densidade entre o quente e o frio. O terceiro princípio de propagação do calor é a irradiação, ou até radiação em alguns materiais. Esse processo ocorre por ondas eletromagnéticas. Ondas, vamos ver isso mais à frente, transportam energia de um lugar para o outro sem o transporte de matéria. As ondas eletromagnéticas sequer usam um meio material para esse transporte de energia. Como elas não usam o meio material, a irradiação é o único processo que pode ocorrer no vácuo, né? Porque condução precisa de átomos, convecção sólido e líquido, então irradiação é o único que pode ocorrer no vácuo. É assim que o calor emitido pelo Sol, liberado pelo Sol, chega até nós. Tem um grande espaço de vácuo entre nós e o Sol. Dentre as ondas eletromagnéticas, o infravermelho é a principal onda citada na irradiação do calor, porque o infravermelho ele é emitido por todos os corpos. Corpos mais quentes emitem mais infravermelho, corpos mais frios emitem menos infravermelho. Corpos mais escuros emitem mais infravermelho do que os corpos mais claros. Essa irradiação é, por exemplo, utilizada naqueles óculos de visão noturna. Todo o corpo emite o infravermelho, aquele óculos de visão noturna capta o infravermelho, coloca mais energia nele e torna visível, porque o infravermelho a gente não consegue ver. Então o infravermelho é a principal onda quando eu pensar em irradiação de calor, em transmissão por irradiação. No entanto, em temperaturas altas, se eu aqueço muito um metal, ele começa a ficar avermelhado. Quer dizer que a irradiação de calor também pode acontecer na forma de luz, que é a onda eletromagnética que eu enxergo. E se eu tiver temperaturas mais elevadas ainda, mas aí eu preciso de temperaturas muito altas, eu posso ter também a emissão do ultravioleta, que é extremamente nocivo. Então, irradiação, onda eletromagnética. É o único princípio que pode acontecer, inclusive no vácuo. Se eu pensar em luz, que é a onda que eu consigo visualizar, a luz passa por gases, a luz passa por alguns líquidos, a luz passa por alguns sólidos. Então, a irradiação poderia acontecer em qualquer lugar. Uma superfície espelhada seria capaz de conter a irradiação, porque aí a onda bate nela e volta, não vai passar a irradiação para o outro lado. Um detalhe importante, e é até bem cotidiano,
Corpos escuros absorvem mais irradiação do que corpos claros. Então, na presença de irradiação, a tendência é que o corpo escuro que absorve mais tenha um aquecimento maior. No entanto, o corpo escuro também emite mais irradiação. Então, na ausência de irradiação, quando o corpo começa a liberar energia, ele vai liberar energia por irradiação e o corpo escuro emite mais. Ao emitir mais, quer dizer que ele também esfria mais rápido na ausência de outras radiações. Então vamos recapitular. Condução é átomo a átomo, pode ocorrer em sólido, líquido e gás, funciona melhor nos sólidos bons condutores. Convecção, deslocamento de matéria devido à diferença de densidade. O quente tende a subir por ser menos denso, o frio tende a descer. E irradiação, onda eletromagnética, principalmente na faixa do infravermelho, mas pode-se falar em luz e ultravioleta, mas o infravermelho é o que a gente tem que dar ênfase. Corpo escuro absorve e emite mais radiações, também pode acontecer no vácuo, é o único princípio. Certo, galera? Esses foram os 3 princípios, as 3 formas de propagação de calor. Na próxima videoaula, na videoaula de número 8, a gente vai ter aí algumas aplicações. Eu vou fazer na mão para vocês algumas aplicações aí na prática dessa propagação do calor. Um abraço e continue acompanhando as nossas aulas. Valeu!